A gente volta para a política. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirma que vai fazer uma visita a Jair Bolsonaro. O repórter Misael Mainetti traz as informações. O tema do encontro tem a ver com a corrida eleitoral do ano que vem. Boa noite, Misael. De acordo com Tarcísio de Freitas, não tem nada a ver. Muito boa noite, Tiago. Boa noite para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Governador de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, se encontra com o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Isso vai acontecer na segunda-feira, dia 29, visita autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Uma visita rápida, pelo que a gente conseguiu apurar. E é claro que a gente pensa, assim que fala dessa visita, numa conversa sobre a proposta de anistia e também sobre as eleições do ano que vem. Tarcísio sai como candidato a presidente da República ou não? Tem a bênção de Jair Bolsonaro ou não? Mas hoje, em agenda, o líder de São Paulo, o governador de São Paulo, disse que não, que vai ser uma visita de amigos para prestar solidariedade. Palavras de Tarcísio. Acompanhe. Eu vou visitar um amigo. Só. Com outros políticos também. Eu queria que o senhor comentasse a notícia que saiu ontem de que o Bolsonaro teria dado aval para o senhor. Fake, não deu aval nenhum e eu sou candidato à reeleição. Não tem nada disso. Eu vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele. É uma coisa que eu vou fazer sempre, porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim. Jair Bolsonaro está na casa dele em Brasília, cumprindo prisão preventiva domiciliar. E você viu, Tarcísio de Freitas, pela milésima vez, fala sobre candidatar novamente, tentar novamente o governo de São Paulo. Trago também bastidores aqui no Jornal Jovem Pan. Mais cedo, por telefone, conversei com o líder do PL, Valdemar Costa Neto, que disse que não vai participar desse encontro na segunda-feira, mas Valdemar Costa Neto esteve hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que os dois não vão conversar sobre isso, porque não tem possibilidade de Tarcísio ser candidato. Valdemar Costa Neto acredita ainda que Jair Bolsonaro pode tentar o Planalto no ano que vem. Lembrando que na semana passada, Valdemar Costa Neto disse em entrevista à Jovem Pan que se Lula é presidente da República atualmente, mas antes estava preso, Jair Bolsonaro também pode, mesmo julgado e preso preventivamente, conseguir a chance de tentar as eleições à presidência da República no ano que vem. Vamos seguir acompanhando. Informação do Misael Mainetti. Agora, a gente falava de segurança pública agora há pouco. O secretário da pasta, Guilherme Derrite, poderia estar revendo o plano dele de antecipar a saída do governo para retomar o mandato de deputado federal. É isso, Misael? A situação de Guilherme Derrite é a seguinte: a gente participou hoje da entrega de viaturas da Polícia Militar, ele que era do Partido Liberal e foi para o Progressistas. Havia uma ideia antes do Progressistas de trazer Guilherme Derrite antes do combinado, trazer um pouco antes para ele conseguir tocar alguns projetos no Congresso. Mas, de acordo com o Guilherme Derrite, ele vai ficar o máximo que ele pode a pedido do governador Tarcísio de Freitas. Acompanhe. A previsão de eu ficar até final de março, é o limite do prazo, né? A possibilidade de eu antecipar um pouco o retorno para a Câmara dos Deputados era justamente por conta dessa questão temática de discutir os temas da segurança pública. Mas eu não vejo ainda, não tenho perspectiva. Eu, por mim, e o governador também me pediu para permanecer o máximo do tempo. Mas com relação às entregas, eu estou tranquilo. Estando aqui ou não estando, o importante é que as entregas vão acontecer, vão fortalecer a segurança pública, as forças policiais, para prover uma segurança pública melhor, mais forte, mais combativa. Então havia esse plano, essa ideia de ele voltar antes para o Congresso, mas ideia que caiu por água abaixo. Pelo visto, Guilherme Derrite continua até o prazo final, até o finalzinho de março, para depois sim tentar o Senado, tentar ser candidato ao Senado no ano que vem. Tiago? Os bastidores com o Misael Mainetti, também essa entrevista exclusiva com o secretário da Segurança Pública. Bom trabalho para você, Misael. Mais um giro com os nossos comentaristas, desde o seu cara aqui nos estúdios, a Dora e o Fernando Capês. Dora, o tema que você gosta muito, que é 2026, que está chegando, tudo já está decidido, só que não, né, Dora Kramer? Pois é, você quer que eu fale do Tarcísio, né? Isso, por favor. Porque essa decisão, se o governador fica em São Paulo ou se ele
vai tentar disputar a presidência, é daqueles fatos que não saem de cena, né? E só vai sair de cena completamente no iníciozinho de abril, dia 2 de abril, que é o prazo da desincompatibilização. Agora, cada hora ele é visto de um jeito, é um vai e vem. Até a gente estava comentando aqui, eu acho que você ainda estava em férias, o Tiago, ou não tinha saído ainda, quando todos os sinais, todo mundo interpretava, não, agora o Tarcísio está com um shape, um figurino de presidente, agora vai. E agora, no atual momento, a interpretação, todas as análises vão no sentido de que ele botou um freio de mão, puxou o freio de mão nesse projeto presidencial. Por quê? Porque, primeiro, está evitando falar em anistia, moderou o discurso, se afasta completamente do discurso mais radical. O bolsonarismo, assim, daquele raiz mesmo, fez muita ironia, torcida contra a uma eventual conversa entre o presidente Lula e o presidente Trump, e o governador Tarcísio não, falou ao contrário, que eles têm mais que conversar, sabe? Saiu um pouco do palanque e voltou para dentro do Palácio dos Bandeirantes. Então, eu não arrisco a apostar, acho que é muito difícil, acho que não é difícil que ele resolva pular 2026, porque ele tem idade, uma pessoa de 50 anos, super novo, gente, ele vai ter 55 em 2030, tá certo? Então, realmente, ele é muito novo, tem muito tempo, e aí ele poderia pular, evitar a disputa com o presidente Lula, principalmente se o Lula estiver numa marcha de recuperação, aí realmente seria desperdiçar a oportunidade de ficar em São Paulo, completar os projetos e tal. Então, eu não desacredito dessa possibilidade dele ficar na reeleição. E não acho que esse dilema vai ser resolvido nesse encontro de segunda-feira com o ex-presidente Bolsonaro. E Capês, tem muita informação de bastidor que surge nesse momento, não necessariamente isso tem ou não tem influência, porque em 2026 ainda temos um bom chão pela frente, mas a questão é a seguinte, o governador estaria irritado com o entorno bolsonarista, como a própria Dora fala, né? Irritado com algumas falas de Eduardo Bolsonaro e tudo mais. Isso talvez possa interferir na decisão dele e também essa história de Michele Bolsonaro sendo cotada para se candidatar à presidência da República. Olha, Thiago, o Tarcísio não ganha nada em dizer agora que ele é candidato a presidente da República. Primeiro porque o bolsonarismo mais forte, mais leal ali, mais próximo de Jair Bolsonaro, vai entender isso como um ato de oportunismo, de precipitação, tipo, se lançando, nem se sabe ainda, na visão de muita gente, se vai haver uma anistia, se o Jair Bolsonaro pode ser candidato a presidente, e ele já está se lançando. Então isso, em primeiro lugar, é muito mal visto pelos bolsonaristas. Segundo lugar, você quer queimar um candidato, lança ele muito antes da hora para alguma coisa. Lançar um governador de São Paulo antes do próprio ano da eleição para presidente da República é a melhor maneira de queimá-lo para os dois cargos, para as duas eleições. Então ele está certíssimo de ficar aqui, de dizer que é candidato à reeleição, e se as condições mudarem e ele acabar sendo lançado a presidente, aí sim, se houver condições, ele vai. Ninguém é candidato de si próprio. Você tem que ser lançado a essa candidatura. Você veja que, por exemplo, o Serra e o próprio Dória erraram ao abandonar um segundo mandato certo no governo estadual e se lançar precipitadamente, o Dória, inclusive, se lançando candidato muito antes da hora. Isso acaba não dando certo. Então, acho que o Tarcísio está agindo corretamente e a frase dele também foi uma frase inteligente. Ele vai visitar um amigo. Em política, o único defeito que o político não pode ter é a deslealdade. Isso queima e não sai nunca mais. Pois é, e o Capês fala, não é, Deise? Uma decisão, a Dora também falou, não vai ser tomada agora, não tem nem como ser tomada, não há condição para isso, né? Não tem clima político ainda, a gente ainda está entendendo o PL da anistia, né, dosimetria, seja o que for,
E eu concordo com o Capeza e com a Dora. O Tarcísio se lançar presidente da República agora só vai promover desgaste para ele, mas o que tem que ser feito no bastidor e tem que ser feito muito bem é já começar uma articulação, começar a entender o que pode acontecer em 2026. Vamos supor que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja o candidato. Então, as peças no xadrez vão se mover assim. Não, olha, a gente está entendendo aqui que o clima não é esse, não vai dar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, vai ser o Tarcísio, vamos começar a se mexer também. Agora, ele dizer que ele é o candidato agora, e aí a gente vai para uma análise mais fria, que foi o que a Dora fez aqui. O Tarcísio vai ter 55 anos na próxima eleição. Agora, provavelmente, o candidato vai ser o presidente Lula, que tem uma força política na esquerda muito forte. Na seguinte, já não seria ele. Então, o Tarcísio ainda tem muito tempo, é o maior estado do país, é um estado que decide eleição junto com Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, para ele, o melhor discurso agora é dizer: sou candidato à reeleição no estado de São Paulo, mas sim articular muito bem bastidor, porque a próxima eleição ela vai ser bem importante.